terminamos o estudo. É isso aí. Beleza, pessoal? Perguntas, respostas, protesto, xingamento, oposição, rebelião, à vontade. Tem mais alguns versos aqui, Samuel, que demonstram. Eu tenho um estudo também que eu criei com base no Nisto Cremos sobre a divindade, né? E aí, por exemplo, João 8,16 mostra que Jesus não é o Pai e que o Pai não é o Filho. Uhum. João 14,26 mostra que o Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Exatamente. Atos 10,38 mostra que o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Então, Exatamente. se eles não se ligam de alguma forma, né, nem que fosse de repente o Pai e o Espírito Santo, ou o Pai e o Filho, não tem como falar que são a mesma pessoa. Vários versos aqui demonstram essa diferença. Sobre os nomes, né, você até mencionou, a gente tem, por exemplo, aqui os judeus, né, no meio adventista, encabeçado, diria aqui, pelo pastor Sérgio Monteiro, Uhum. que o que você mencionou a respeito lá, né, quando os judeus estavam transcrevendo a Bíblia, né, os escritos, Uhum. os manuscritos, naquela época não era a Bíblia ainda, porque eles não eram unidos. Quando eles estavam transcrevendo, né, para renovar, diríamos assim, os manuscritos, eles iam escrevendo e, como você mesmo falou, né, eles iam falando palavra por palavra em voz alta e o rabino Uhum. que ia ouvindo o que eles estavam escrevendo para saber se estava certo. E aí, quando chegava Uma no coisa. nome, no tetragrama, eles pulavam ou diziam Adonai. É, o Adonai, Sérgio, exatamente. isso, exatamente. O Sérgio Ramos, por exemplo, o Leonardo Gonçalves, alguns aí que são desse meio judeu, não falam o nome, eles não escrevem e não falam. É, é, Falar, acho que não sei se fala, não lembro. Mas, por exemplo, vai o escrever Sérgio Monteiro Deus. não fala. O Sérgio Monteiro, quando coloca Deus, ele tira o E, ele coloca o Isso, então, tracinho. quando é para E, escrever é assim, tracinho, isso. ele tira o E do Deus, tira o E de Jesus, o Leonardo Gonçalves também faz isso, que ele também participou muito tempo desses negócios de Sim, judeu. sim. Agora falando eu já não tenho certeza, mas eu sei que escrevendo eles não escrevem. Não, eles falam Deus normal. Deus, Jesus, normal. Na pronúncia eles falam. Na escrita eles colocam um hífen no lugar do primeiro E. Ou do E, né, na verdade. Exatamente, Então, demonstrando é interessante, né? Isso eles fazem, gente, isso eles fazem imitando a reverência judaica. Não é errado fazer. Também não é errado você escrever Deus direito, ou Jesus direito, com todas as letras. Só que é como se fosse uma evidência de que eles estão tratando do assunto com mais temor, com mais com reverência. reverência, Isso né? é bonito, isso não é feio, não. Eu acho bonito isso aí. Eu mesmo não faço isso, mas eu acho legal. Alguns anos atrás, eu e o Samuel, a gente ficou sabendo de que o irmão do Bonifácio estava com problemas. Problemas com antitrinitarianos, o irmão Joaquim. Né? A André acho que vai se lembrar do irmão Joaquim. E aí, eu e o Samuel fomos convidados a ir na casa dele um dia. Né? O Samuel foi convidado, me chamou, nós fomos juntos. Aí na casa dele um dia conversar com esse povo. Chegamos lá, tinham 3 pessoas nos aguardando. Na verdade, nós chegamos primeiro, com alguns livros. Eles chegaram depois, com 6 malas de livros enormes, 6 enormes, malas. malas de viagem, carregadas de livros. E a gente pensou que estava indo bem armado com alguns livrinhos, né? Os cabras cheios de livros, os caras com a biblioteca nas costas. E aí foi a reunião aconteceria da seguinte forma: o irmão Joaquim ficaria sentado no meio, eu e o Samuel no sofá de 2 lugares, eles sentariam no sofá de 3 lugares, cada um falaria 1 hora e debateriam por mais 1 hora, então seriam 3 horas de discussão ali, né? E eu me lembro, o Samuel vai se lembrar também, que o Edivaldo, que era meio que o mentor dos 3 ali, era o cabeça dos 3 ali, ele vomitava textos antitrinitarianos, assim, textos do Espírito de Profecia, mas contra a Trindade, né? Dentro do contexto que eles apresentavam. E ele ia falando, e os outros 2, inclusive um era o Samuel, chamava Samuel também, lá da igreja do... Oh, meu Deus, quero perder Melino Matarazzo ali, Samuel, esqueci. Sim. Verônia, Jardim Verônia. Verônia, Jardim Verônia. Né? E assim, eu me lembro que teve um momento que eles perguntaram assim pra gente, quando Deus criou os céus, a terra, o mundo, quantas pessoas estavam lá? Eu me lembro que nós respondemos 3. E eles disseram assim, 3? Vocês têm certeza? Aí a gente deu uma recuadinha e falou, pelo menos 2. Porque o texto diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
façamos é plural, pelo menos 2. Eles pegaram um texto, eu tenho esse texto aqui, do livro A Verdade sobre os Anjos, capítulo A Torre de Babel, e leram o texto para a gente. O texto diz assim, que Deus conversava com os anjos quando ele disse, desçamos e confundamos a língua dos homens. O que eu estou dizendo para vocês? Não era com Jesus que Deus falava. Ele mencionou o texto da Torre de Babel, 11, verso 7. Né? Desçamos e confundamos. E aí perguntou para a gente, quantos tem aqui? Nós falamos, pelo menos 2. E aí, no texto, eles leram e disseram assim, não era o texto de Gênesis 1:26, era 11:7. E eles disseram assim, não era Jesus, Deus falava com os anjos, e o texto diz isso. Né? E a gente ficou numa sinuca de bico, porque a gente achava que aquele texto poderia ser usado para defender a Trindade. Ele não pode. Não pode. Ele não pode. Né? Não pode. E aí, graças a Deus, depois, quando chegou a nossa vez também, a gente apresentou alguns textos para eles, né? O Samuel apresentou, nós lembramos de alguns textos, e tem um texto que esse eu queria passar para vocês, é o texto de Isaías, capítulo 48, versículo 16, que diz assim, achegai-vos a mim e ouve isto, não falei em segredo desde o princípio, desde que tudo se fez, eu estava ali. Agora o Senhor Deus me enviou juntamente com o seu espírito. Esse texto, ele apresenta 3 pessoas. Ele apresenta... Está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento. Qual verso, André? Isaías 48 o quê? 16. E é por isso que é importante, porque normalmente a gente usa textos da Trindade para defender a Trindade no Novo Testamento. E muitos vão alegar que no Velho Testamento a Trindade não aparece, mas ela aparece. Por exemplo, nesse texto, Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Isaías diz assim, eu vi a glória do Senhor, né? Ali Paulo vai dizer que Isaías falou com o Espírito Santo, né? Então esse João vai dizer que é interessante desse texto. Dá licença, André, só um segundo. Pode falar. Esse texto de Isaías é especial, é fantástico, Isaías 6. Por quê? Isaías, no capítulo 6, ele vê a glória do Senhor dos Exércitos. No hebraico aparece Iavé dos Exércitos. Só que em João, capítulo 12. 12, verso 37 a 41, vai mostrar que a pessoa que Isaías viu, segundo João, a pessoa que Isaías viu foi Jesus. Porém, Isaías ouviu uma voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa voz não foi a de Jesus. Também não foi a do Pai. Paulo vai dizer que foi do Espírito Santo, lá em Atos 28, verso 25 em diante. Então, no último capítulo do livro de Atos. Então, isso que o André está falando é fundamental, mostrando que a relação, a combinação entre o Antigo e o Novo Testamento, e buscando a interpretação que o próprio Novo Testamento dá do Antigo Testamento, ingesta essa interpretação de que é uma pessoa só. Ingesta essa ideia de que o filho é menor que o pai, é menor que que não tem o Espírito Santo. Os antitrinitarianos odeiam a Trindade. E a gente precisa ficar treinado nisso. E parte do dilema está envolvido com a questão do nome, para diferenciar o Pai e o Jesus, né? É isso aí. Isso. Mais alguma coisa, André? Pode falar. Gente. É importante fazer essas anotações, porque eles batem muito na tecla que no Velho Testamento não tem Trindade. E tem sim. Isso é bobeira. E tem sim. E não é só em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é de jeito nenhum em Gênesis 11, versículo 7, ali na Torre de Babel. Ali não é a Trindade. Lá não é. Lá não é a Trindade. E é bom nem usar aquele texto para defender. Na verdade, pode ser a Trindade ali, né? Pode ser, mas não dá para especificar. Não pode ser. Ali não é mesmo. Não tem jeito, ali não é. Mas se ele fala desçamos, André, se ele fala desçamos e na sequência tem os anjos, pode ser que seja desçamos, a Trindade e os anjos. Não, Bruno, sabe por que não é? Porque o texto do Mensagem aos Anjos diz que não é. E depois eu vou postar o texto no grupo. E sabe por que eu tô... pelo texto de Ellen White, entendi. Isso, é o texto de Ellen White que impossibilita, entendeu, Bruno? O texto de Ellen White impossibilita esse entendimento.
Não dá para contradizer. E por que não é bom usar aquele texto? Porque, por exemplo, esse texto ele vem até em estudos bíblicos falando sobre a Trindade. A igreja apresenta esse texto em estudos bíblicos falando sobre a Trindade. Quando você pega um aluno que é leigo, você pega uma igreja que é leiga, que não conhece, uma igreja que concorda com você, você não vai ter problema. Mas se tiver sentado um antitrinitariano lá, e você apresenta esse texto, e de repente ele levanta no meio da igreja porque eles gostam disso, ele levanta no meio da igreja e fala, irmão, você está errado, e lê o texto para a igreja, talvez a sua fé não seja abalada, mas na igreja ele vai colocar uma pulga do tamanho de um cavalo atrás da orelha delas. Exatamente. Entendeu? Então é bom a gente evitar esse texto quando a gente for defender a Trindade. Até porque, irmãos, a gente não carece dele. Tem muito texto, muito material para poder defender a Trindade sem usar esse texto de Gênesis 11, verso 7. Sim, é isso aí. Gente, mais algum comentário ou alguma pergunta que seja oportuna sobre o assunto do nome, ou mesmo sobre a Trindade, se quiserem falar? É importante também falar sobre o nome de Deus mesmo, né? Que os testemunhos de Jeová dizem que tem que ser Jeová, não pode ser falado de outra forma. Como a gente viu aqui mesmo, o próprio nome Jeová, ele não existe no hebraico, né? É só o tetragrama, não existiam vogais. E eles colocavam a vogais para quando eles parassem nesse nome, saber que não tinham que ler e pular ou falar Adonai. Então é importante também falar isso. Sim. Bom, acho que ninguém tem mais dúvida, ninguém quer comentar mais nada. Sendo assim, encerramos por aqui hoje, né, Samuca? Sim, pode ser. Então você pode orar para a gente terminar e finalizar? Vamos concluir com oração, então, irmãos. Vamos lá. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por teu amor, por teu cuidado conosco, por nos conduzir mais uma vez até as horas sagradas do teu santo dia. Pedimos que o Senhor elimine do nosso coração pensamentos, palavras impróprias para o sábado, que nossa família ande na tua presença no dia do Senhor, nos outros dias da semana, que esse dia seja um referencial de nossa relação contigo durante todos os dias. Que lembremos-nos do sábado, preparemos-nos para o sábado e assim sejamos identificados como aqueles que te pertencem pela criação e pela redenção. Porque também no sábado Jesus repousou na sepultura depois de morto. E quando começou a semana, ele despertou da morte pelo poder da divindade que havia nele. E hoje vive e reina para cada um de nós e para interceder por nós. Nos dê a tua paz, uma noite de sono reparador e um despertar feliz, Senhor, para irmos à tua igreja, quer dizer, aqueles que vão pregar, é claro, e aqueles que ficarem em casa para assistir os cultos à distância, que o Senhor dê engajamento para eles, para curtir os vídeos de pregação, do culto que assistirem, para compartilhar nas redes sociais, a fim de que esse isolamento não chegue a tornar cada um de nós como inermes, como parados, paralisados por essa pandemia, por esse isolamento. Ao contrário, que mesmo em casa possamos divulgar Jesus e falar de Jesus até que esse inferno termine e a gente, pelo menos esse lockdown, e a gente volte a ter contato pessoal com as pessoas, presencial, a fim de falar de Jesus, dar estudos bíblicos. Senhor, fique conosco. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela participação de todos. Semana que vem teremos, obviamente, né? Semana Santa, temos a Semana de Oração em todas as igrejas, então teremos na outra, e aí a gente volta com a Suelen, eu acredito, para finalizar. Finalizar, né, Suelen? Dá para finalizar na outra semana o assunto ou não? Acho que não. Beleza.